falo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, mais especificamente da Comissão de Respeito à Diversidade. Imaginamos uma apresentação sobre a temática LGBTQI, que foi... Chegamos ao nome de Alice Pagan, que é licenciada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Educação e professora associada do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. Me parece que é um excelente nome para que nós possamos apresentar essa temática no âmbito interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para magistrados e servidores. E convidamos a psicóloga Bruna Santana Oliveira, que é dada e estudiosa dessa temática. Ela preparou um rol de perguntas com esse objetivo de ouvir as pessoas, são as destinatárias finais desses direitos. Combinamos com a Alice, eu vou abrir a palavra para que ela conte um pouco a sua história, Bruna fazendo essas perguntas e Alice sendo essa pessoa que vai demonstrar, nos orientar a respeito da temática. Eu fico muito grata com a possibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha história para auxiliar nesse processo de formação dos servidores aqui da Justiça Eleitoral. Eu sou uma pessoa que sempre fez questão de exercer a cidadania desde os meus 16 anos de idade e depois da mudança dos meus documentos, né, da retificação oficial no meu registro, o meu título eleitoral foi o último documento que eu fiz alteração, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente, mas ao todo foram cerca de 24 documentos que eu precisei alterar, né? Porque a gente pensa que é só identidade, CPF, título, mas você tem desde conta de água, de luz, de televisão, de imóvel, documento de carro, enfim, sei que foram esses diplomas todos de graduação, de mestrado, de doutorado, foram praticamente, se eu não me engano, 24 documentos que eu mudei ao todo. E todos eles tinham uma outra burocracia, uma outra incompreensão, e isso vai gastando bastante a gente nesse processo, né? Então, sendo um local que saiba nos receber, saiba nos ouvir e nos dar a devida atenção, isso pode ajudar muito para que a gente tenha um pouco de minimização desses danos psicológicos que a gente sofre na adequação do mundo à nossa existência. Por favor, Bruna, conte um pouco do seu interesse na temática. De imediato, você já pode iniciar essa sua conversa com a professora Alice. Bom, na graduação, eu comecei a me interessar por tudo que era ligado à diversidade, né? Eu sou graduada em Psicologia, ao final do curso, no momento da escrita do TCC, eu tive a sorte de conhecer um professor que também era ligado a esse estudo, né? Alguém atuante, na verdade, um militante mesmo da causa LGBT, e ele me enriqueceu com diversos materiais. Eu acabei fazendo meu TCC, na verdade, nessa área, né? Eu falei sobre a necessidade de que não coloque a pessoa trans como alguém fora do universo, nem dentro de uma caixa, né? Então, um tratamento que fosse, de fato, condizente com as necessidades de uma pessoa trans. Não só da retificação do nome, mas no momento também da própria cirurgia, né? Do próprio procedimento cirúrgico. Então, esse atendimento. Foi nisso que eu foquei no momento da escrita do TCC. Bom, é isso. Vamos começar, então. Vamos lá. Nós sabemos que a identidade de gênero é algo particular, né? O que quer dizer que essa definição é feita pelo próprio indivíduo, pela própria pessoa, não sendo conferida a outras pessoas esse poder. Então, eu gostaria, Alice, que você comentasse se nas suas experiências pessoais, familiares, de trabalho, houve momentos em que foi difícil dizer ao outro que esse papel de definição é seu e que isso não passou pelo crivo da escolha. Porque isso, na verdade, é como você se sente, é quem você é, de fato. Obrigada pela pergunta. Eu acho que há uma tensão, né, entre essa escolha privada e também o reconhecimento social dessa escolha, né? Então, na verdade, não é bem uma escolha, né? A gente escolhe se
apresentar como pessoa trans, mas ser pessoa trans é uma coisa que faz parte de nós desde que nascemos, né? Mas a identidade, então, ela não é algo também que é só meu, né? Então, eu preciso que as pessoas me reconheçam a partir dessa identidade, né? Então, preciso ser respeitada como pessoa trans, né? Se a gente parte puramente de determinantes biológicos, como a sociedade normalmente faz, né? Então, eu vejo ali tem um pênis, é um homem, tem uma vagina, é uma mulher. Esses determinantes não dão conta da marcação de gênero. A sociedade acaba criando outros mecanismos para essa marcação, tanto que a gente precisa roupas diferentes, né, tratamentos diferentes. Às vezes o menino não pode chorar, não pode dizer que tem medo, né, e muitos deles agora estão aí tendo ataques cardíacos frente à pandemia, porque não conseguem sobreviver às tensões, né. Muitas meninas acabam também sendo oprimidas, não pode isso, não pode aquilo, né, e muitos não podem para a construção da menina. Então, tem aí um movimento social nessa marcação, então vai para além do biológico, né? Se fosse só biológico, a gente não precisaria de todo esse trabalho que fazem aí. Contudo, alguns de nós não se identificam com esse marcador biológico também, né? Então, a gente tem que começar a repensar essa ideia de que a biologia é quem faz o gênero, né? Acho que vai para muito para além. E quando a gente se descobre nessa diversidade, então eu sou uma mulher que nasceu com um pênis, eu me vejo ali sendo pressionada a assumir uma determinada caixinha na identidade masculina, né? E eu não consigo sobreviver a isso. Então, para mim, é uma questão de vida ou morte, mudar, né? E perceber, na verdade, assumir minha verdadeira identidade. Né? Nós, pessoas trans, temos nos suicidado 6 vezes mais do que as outras pessoas. É por conta dessa incompreensão. Porque o problema é o mundo padronizador, né? Então, esse mundo tem que se abrir para essa diversidade e para esse acolhimento dessa diversidade. E se a gente parar para olhar, essa diversidade é muito maior do que a gente imagina, né? Então, muitas pessoas que mesmo que se definem como cisgênero, tem tanta diversidade na cisgeneridade, né? Então, não existe aquela história do sapatinho de cristal, onde a gente coloca o pezinho, aquilo vai servir, né? A gente acaba tendo que cada um escolher seu sapatinho de melhor possível, e é o momento realmente da gente se identificar mesmo com o conforto de ser quem somos, e não com o padrão que nos impõe quem devemos ser. Realmente, acho que a primeira dificuldade é assumirmos para nós mesmos, né? Então, nós nos aceitarmos, né? Para mim foi uma grande tarefa. E eu precisei de muita terapia, porque tinha muita depressão, muito sofrimento, eu não sabia o que era que acontecia. Na época eu me identificava como homem gay, casada com outro homem, e um homem que queria, né, que eu fosse homem ao lado dele, eu não entendia o quê. E aí, com a terapia, 6 anos de terapia, eu fui conseguindo me enxergar e perceber que, na verdade, eu era uma mulher. E que o que estava errado é que eu não dava para assumir um papel que não era meu, né? Então, daí, no segundo momento, eu fui fazendo um trabalho de educação aí com a minha família. Na época eu já era professor e sempre usei dessas armas do ensino com a família, conversando com meus pais, meus parentes. E antes mesmo de iniciar qualquer transição, já estavam todos cientes da minha existência, assim, como mulher trans. E aí eu começo esse transicionamento devagarinho, então, né, mudo uma roupa, uma peça de roupa, um acessório, vou mudando o cabelo, vou uma maquiagem. E meus alunos na UFES, né, que eu já era professora lá, um belo dia começaram a me perguntar se eu ia ser tratada no masculino ou no feminino, né? Então eu já percebi que estava acontecendo naturalmente, eles foram percebendo e eles mesmos fizeram um movimento para me receberem, me reconhecerem como pessoa trans, né? O meu processo foi muito tranquilo, muito diferente da maioria das outras trans, né? Que às vezes passam aí por danos psicológicos, físicos, agressões, expulsões das famílias, né? No meu caso, não. Eu tive muita sorte, tanto no campo profissional quanto na família, fui muito bem acolhida. No campo religioso, eu sofri algumas resistências. Eu, na época, era voluntária em um centro espírita e eu precisei me afastar desse trabalho, porque
houve algumas dificuldades de me aceitarem ali, mas, enfim, tudo é aprendizado, né? E a gente vai seguir. Perfeito, Alice. Vamos falar um pouco sobre o nome, né? Afinal, é extremamente importante dar nome a todas as coisas e ter nome, né? Ter um nome que seja seu, de fato, e que te represente, né? Vamos falar, então, sobre essa possibilidade de retificação de nome e de gênero desde 2018, a decisão em 2018, até as decisões mais atuais, né? E quais são, atualmente, os principais entraves, as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas trans nesse campo? Uhum. Então, a gente começou, há algum tempo atrás, com a possibilidade de solicitarmos nomes sociais, né, nas repartições públicas, né? Eu mesma fui beneficiada com isso na UFES, então, publicamente aparecia meu nome social, meu nome é de mulher, meu gênero de mulher, e os meus dados oficiais, eles não apareciam publicamente, mas internamente eram eles que valiam, né? Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que nos permitia alteração em cartório, então a gente já começou um processo de retificação diretamente em cartório. Então, esse processo de alteração de nome, ele começa a ser feito já oficialmente, então não tem mais o nome social, eu posso mudar oficialmente meu registro e com o registro mudado eu altero todos os outros documentos. Antes eu só conseguiria fazer isso mediante processo judicial e aí isso ia requerer parecer psicológico, psiquiátrico, era um transtorno, uma coisa horrorosa, até porque nós não entendemos que se trate de algum tipo de doença para que a gente precise que alguém dê um parecer dizendo se estou ou não trans, né? Então, a nossa vida facilitou muito, foi um sonho, uma grande conquista do movimento LGBTQI+, mas a gente ainda enfrenta alguns problemas na execução desse direito, né? Como esse direito tem sido executado, porque é bastante extenuante o processo, eu mudei 24 documentos, então, desde o registro, identidade, passaporte, CPF, título eleitoral, diploma de graduação, diploma de pós-graduação, enfim, conta de água, conta de energia. Então, você vai um por um, eu acho que eu levei quase 2 anos para conseguir fazer todas as alterações, e é muito cansativo, porque nem todo lugar está preparado para te receber, então você pode chegar e às vezes você quer, né, receber o tratamento no gênero feminino, e às vezes o funcionário não está preparado, te trata com gênero masculino, porque, não sei, te identifica, sei lá, né, tipo de representações ele constrói, e por mais que eu chegue lá de batom, de brinco, né, então ainda ele, né, fala, ele quer isso, ele quer aquilo. E outra confusão que fazia muito também era essa questão do nome social e nome oficial, no meu caso, né? Então, eu tive que fazer as alterações dos documentos, principalmente porque eu fiz a retificação oficial de registro. E as pessoas ficavam me perguntando se era nome social. E eu dizia, não, não é nome social, é retificação de registro. Em alguns casos ainda, há meninas e meninos que fazem a retificação, fazem a mudança do nome social, talvez porque ainda não se sintam preparados de fazer a retificação social, ou talvez porque não tenham ainda o recurso financeiro suficiente para pagarem as taxas, arcarem com as taxas, ou precisem ainda de um amadurecimento, um diálogo maior com a família, né? Enfim, que ainda usam do nome social, mas a maioria das pessoas hoje já tem, né, pessoas trans, tem buscado essa retificação mesmo de registro, né? E não é também um processo simples do ponto de vista psicológico, né? A gente acaba tendo que viver aquele luto, né, do outro que vai para esse que renasce. No meu caso, a gente fez um novo batismo, né, com meu nome novo. Lembro que minha mãe veio para Aracaju, era meu aniversário, minha mãe tem 75 anos, meu pai 76, e aí o nome Alice tem as letras do nome da minha mãe se chama Zélia, né, então só usei os T que são diferentes, eu escolhi pensando nisso, e eu falei para ela, olha, eu quero fazer então o batizado, né, se você concordar,
Ela, como que vai ser? Eu falei, olha, você vem e diz, olha, eu te batizo ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí minha mãe católica, né? Eu achei que ela ia dizer, nossa, que absurdo, isso é uma heresia. Fiz essa brincadeira com ela. Aí ela falou assim, então tá bom, vamos fazer. Eu falei, sério, sério? Aí, em um momento na festa, eu peguei o microfone, né? Então falei que estava comemorando a alteração do meu nome, meus pais estavam ali e tal. Mas eu não convidei minha mãe para fazer esse batismo, né? Só que ela pulou lá da mesa, veio, tomou o microfone da minha mão e virou para mim e falou, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ali. E foi uma energia, assim, muito forte que eu senti, muito amor, parecia que a minha coluna vertebral, até a festa, chorou muito, né? E foi um momento de grande emoção, assim, para todos e todas que estavam ali. Então, acaba se tornando realmente um evento, né? Nós dependemos muito desse nome para nos identificarmos como somos, né? Então, para a gente é um sonho realmente poder ser reconhecida com o nome e o gênero com os quais nós nos identificamos. Vou falar um pouquinho sobre invisibilidade agora, né? Nós conhecemos esse caminho do preconceito, da discriminação, da exclusão e até da desumanização, né? Quando se passa a não enxergar as pessoas trans como humanas, mas como coisas muito diferentes do que é natural, muito diferentes do que é o cotidiano, né? Isso tudo faz parte desse processo de invisibilidade. Como esse processo ocorre, se ele ocorre, no ambiente de trabalho, e como é ser uma mulher trans no universo acadêmico. Você acabou contando um pouquinho sobre isso também, né? Alguns privilégios, eu poderia dizer, porque, de fato, se formos pensar em todo o universo trans, são privilégios. A aceitação da família, a aceitação de alunos, a aceitação de colegas de trabalho. Mas fique à vontade para falar sobre isso. Então, eu acho que um primeiro choque que a gente enfrenta quando a gente se reconhece mulher trans é a posição da mulher na sociedade, né? Porque a gente começa a sofrer todas as opressões que a mulher sofre, né? Eu me lembro de uma vez eu chegar na minha sala, que eu divido com uma colega, e dizer para ela, amiga, eu não sei mais o que fazer, em todo lugar que eu passo, que tem homens, eles ficam mexendo comigo só porque eu sou trans. E aí minha amiga disse, não, meu bem, não é porque você é trans, você é mulher, né? Bem-vinda ao universo da mulher, isso é o sexismo. Assim, por mais que eu soubesse que era o sexismo, que era o machismo, até minha transição eu não senti isso na pele. E a partir da transição eu comecei a ficar bastante desesperada com essa situação. Embora muitas as mulheres, eu acho que desde a infância, como vão vivendo isso, vão aprendendo a lidar com a situação de uma maneira talvez um pouco mais elegantemente do que uma mulher trans que depois de adulta resolve transicionar, como foi meu caso. E para mim era muito desesperador. E sempre ter alguém que diga assim, tua roupa está muito curta, tá parecendo uma puta, ou tua roupa está muito comprida, tá parecendo uma velha, né? E você sai com casais e já não é mais a mesma coisa, porque daí a sua amiga que é casada começa a competir com você, aquele teu amigo às vezes te dá uma cantada que era uma coisa que não era comum acontecer. Então você sofre esse choque, né? Que é um choque que a mulher criada na sociedade patriarcal enfrenta desde que nasce. E eu acho isso extremamente frustrante e difícil de viver, né? E, ao mesmo tempo, tem algumas especificidades também da condição trans, né? Por exemplo, quando a gente vê na TV lá uma cantora que fez piada porque um dos músicos da banda beijou uma mulher trans, né? Então, isso está dizendo nacionalmente para as pessoas que um homem não pode beijar uma mulher trans, que isso vai se tornar motivo de chacota. Isso significa o quê? Que eu não tenho direito, então, de amar um homem, eu não tenho direito de ser beijada por um homem. Então, essa mensagem está sendo colocada na sociedade. Então, isso vai nos colocando também em posições muito difíceis de existência, né? Então, você não ter o direito de ser amada é algo que é muito cruel. E todo o tempo as piadas vão colocando esse tipo de questão na sociedade também. Então, não é uma coisa simples. E aí a gente vai vivendo essas opressões
Mas, por um lado, né, embora a gente ainda esteja vivendo algumas opressões, pelo menos agora a gente tem um pouco mais de visibilidade, porque até então a gente não tinha nem isso, né? Nem se falava em pessoas trans. Pessoa trans era, né, a mulher trans, principalmente, que era que ainda se falava, que o homem trans nem se falava, era aquela que ficava no ponto da prostituição, né? E hoje a gente já tem ocupado diversos outros espaços, e eu, né, não tenho nada contra com a pessoa que se prostitui, eu acho que todo trabalho é digno, mas a gente tem buscado, sim, né, essa representatividade. Né? Então, eu me sinto uma pessoa que eu não sou exemplo do que a mulher trans passa no Brasil, porque minha vida foi muito mais tranquila do que a maioria das minhas colegas aí, mas, por outro lado, eu sei que eu também ocupo um lugar de representatividade por ser uma professora doutora trans, né? Então, às vezes brinco, falo assim, você é travesti? Eu brinco, falo, doutora travesti, né? E começar a trabalhar isso. E lá na universidade onde eu trabalho, embora eu tenha uma aceitação global, geral, né, da minha existência, há momentos em que as pessoas às vezes usam isso contra mim, por exemplo, várias reuniões onde os debates ficam mais calorosos, já aconteceu inclusive com gestores lá que atuam na instituição, de usarem o gênero masculino para tratarem comigo na reunião como forma de me desestabilizar, especialmente quando há um debate mais, então, ao invés de me tratarem como professora, na hora já viram, mas professor, né, então, aqueles vícios, né, usos nos debates que é para tentarem nos desestabilizar. Na universidade isso é muito delicado, porque as pessoas têm o dom do discurso da palavra e sabem muito bem como usar cada vírgula no sentido de pressionarem o outro, né? Mas eu tento me equilibrar, relevar, né, e contornar essas situações e continuar. Mas que há, sim, momentos que às vezes são delicados e que usam isso contra mim, há. Você falou sobre o lugar da mulher na sociedade hoje, né? E eu gostaria de falar sobre o lugar da mulher dentro da política eleitoral, que ainda é um universo tradicionalmente masculino, né? E não por falta de interesse das mulheres, mas por uma falta de espaço. De espaço de reconhecimento, de condição de estar ali, né? Hoje temos uma cota obrigatória de no mínimo 30% de mulheres filiadas a cada partido, né, para que estes possam concorrer ao pleito. O que ainda é um número baixo, mas é um avanço na configuração eleitoral. E como você enxerga a abertura, se há uma abertura da política partidária para as mulheres e mais especificamente para as mulheres trans? Uhum. Eu acho que a gente ainda vive, né, uma educação de gênero que estimula muito o homem à liderança, à competitividade, a aprender a suportar as situações de pressão, e uma coisa que pouco aparece na educação da mulher, né? Então, a mulher ela é muito educada para ter medo, né? Tudo, ela é educada para ser frágil, para ter medo, e isso acaba se refletindo também nos cargos que vão ser pleiteados, e principalmente aqueles que requerem maior competição, como é o caso das representações no campo eleitoral, né? E a gente vê, sim, algumas mulheres se candidatando, e durante muitos anos, infelizmente, as mulheres iam defender os interesses dos seus esposos, dos homens que as colocaram lá, e não tinha uma voz própria, né? E há vários exemplos desses aí no campo, né, de representantes que agem assim. E mais recentemente a gente tem tido algumas com voz e que tem trazido, sim, um discurso que realmente fale dos interesses das mulheres, da busca desses direitos das mulheres, né? No campo da transexualidade, das pessoas, né, trans, a gente tem bastante política de base, de coletivos, né, coletivos LGBTQI+, que tem, né, no controle social, que tem atuado bastante na defesa dos direitos, mas poucos candidatos que realmente, né, tenham pleiteado essas vagas, talvez também por conta que são tantas as opressões que a gente enfrenta,
às vezes falta fôlego para a gente conseguir disputar um pleito eleitoral. Mas tem, por exemplo, a Érica Malunguinho, lá em São Paulo, que foi eleita deputada estadual, né? A gente, que é uma mulher trans. A gente tem aqui, se não me engano, em Pernambuco, tem a Beyoncé, né? Aqui em Aracaju mesmo, Linda Brasil, que praticamente foi eleita, quase foi eleita para vereadora na última eleição e provavelmente será candidata na próxima, né? E tem mostrado um trabalho de militância muito interessante. Enfim, mas eu vejo algumas meninas também nesse movimento de se filiarem a partidos, especialmente partidos de orientação de esquerda, tentando também buscar conquistar esses direitos, porque a gente tem ainda uma direita bastante conservadora e que a gente precisa ficar atenta para combater esse conservadorismo vinculado à religiosidade, até porque o Brasil é laico e a gente não pode deixar que, né, um pensamento religioso venha e tome conta do espaço público. Todas as pessoas têm direito de ser quem são e de exercer suas profissões de fé, mas que a gente aprenda a coexistir, né? Ninguém tem que anular a existência de ninguém para que a gente possa coexistir, né? Então, às vezes tem esses movimentos também. Enfim, eu particularmente gosto muito da política de base, né, dos coletivos, do controle social, e eu particularmente não me vejo, por exemplo, me candidatando a um cargo público, eu acho. Eu acho que seria uma ótima assessora ou de uma política, mas eu mesma fazer esse movimento, eu acho que eu não tenho fôlego para isso ainda, né? Precisaria me fortalecer mais. Mas eu vejo várias meninas fazendo esse movimento, eu acho super bacana e super apoio também. A diversidade é um fator natural e parte de qualquer contexto histórico, cultural, social, né? No entanto, no dia a dia, e para alguns, ainda é difícil lidar com a diferença, com o não eu. É que Narciso acha feio que não é espelho, diria Caetano. Qual é o caminho para enxergar, respeitar e conviver com a diversidade em toda a sua extensão? E como lidar especificamente com a diversidade de gênero? Eu acho que a diversidade você só consegue aceitar quando você olha para dentro, né? É autoconhecimento. Porque às vezes eu tento marcar fora ou engessar fora uma determinada estrutura porque eu não estou dando conta dela dentro de mim. Se eu estou com o meu gênero ali muito bem definido, minha orientação sexual muito bem definida, eu não tenho problema com o que está acontecendo lá fora. Até com relação à religiosidade. Aqueles religiosos que têm a fé muito bem fundamentada, eles não precisam de fundamentalismos, né? Não precisam criar situações onde proíbam as pessoas de serem quem são por conta de defesa de questões religiosas. Então, eu acho que o primeiro passo é olhar para dentro, né? E a diversidade ela é uma oportunidade muito grande. Eu vejo assim que o tempo todo as pessoas, de certa forma, trazem para mim assim, por que você existe do jeito que você existe, né? E eu acho uma oportunidade de ficar refletindo sobre isso todos os dias. Se todos nós fizéssemos isso, né? Assim, se todos os dias a gente olhasse no espelho, por que eu existo do jeito que eu existo? Isso é uma forma de crescer, de evoluir, uma coisa linda, né? Então, eu acho que é olhar para dentro e perceber essa diversidade na gente. Fico imaginando, assim, quando as mulheres começaram a usar calça, por exemplo, né? Lá na Primeira Guerra Mundial. Então, de certa forma, foi um processo de transcender a caixinha do gênero, houve uma transição de gênero ali, né? E sofreram muitas pressões, sofreram muitas opressões, né? E da mesma forma, os homens hoje que começam a tomar contato com seus sentimentos e aceitam que podem chorar, e aceitam que podem ter medo. Então, assim, acho que todos nós temos que começar a transcender essas caixinhas do gênero. Acho que ser trans é uma coisa que vai para além de uma pessoa como eu que resolve mudar de documento, de nome. Acho que ser trans é um ato político para que a gente consiga viver realmente de uma maneira mais confortável como nós somos, né? Que é aquele livro do Osho que eu amo, que diz assim, a grande aventura de ser quem você é, né? Então, para podermos viver essa grande aventura de sermos quem somos, né? Então,
autoconhecimento eu acho fundamental, e a gente começar, assim, a testar todas essas caixinhas que nos oprimem. Então, a gente fala pouco, por exemplo, das pessoas intersexuais, e acha que o mundo só é menino e menina, né? A gente fala pouco, e não é bem assim. Até a biologia também, ela é mais do que duas caixinhas, né? Então, há uma diversidade imensa de gêneros, tem estudos que mostram cerca de 40 tipos de gêneros diferentes. Né? E há uma fluidez entre o que a gente chama de masculino e feminino. E a gente olhando para dentro, a gente aceita, a gente percebe. Né? Há pouco tempo a mulher só podia ser filha, mãe, esposa, né? Hoje a gente tem mulher aí que está na magistrada, mulher no Ministério Público, mulher, né, exercendo vários cargos em diversas áreas. E isso tudo, para mim, é transcender a caixinha do gênero, é a gente melhorar, aumentar essas fronteiras aí. E quanto menos marcadores a gente tiver que nos diferenciar, eu acho que mais inclusiva será a nossa existência, né? Enfim, cada um tem aí sua pequena diversidade, né? E aí eu aceitando a minha, eu aceito as dos outros. Então, o que você diz é que é importante olhar para a própria caixinha para poder sair dela e enxergar que existem muitas outras caixinhas. Aceitar a diversidade que há em mim, aí eu consigo perceber as demais, aceitar as demais. Eu acho. Para mim, o discurso é meio que não é me aceite, é se aceite, e assim você me aceitará. Né? Eu acho que um caminho aí. Fica aí para a gente pensar. Nós estamos chegando ao finalzinho, essa é a última pergunta que eu preparei. Né? Há um dado alarmante que diz que o Brasil, no ranking mundial, e em 2020, ainda lidera. Ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo. Isso é alarmante, é um dado chocante. Né? Falando nessa conversa para pessoas do universo político, de um país em que o preconceito contra toda a comunidade LGBT, não só para transexuais, é algo estrutural. E nós poderíamos dar inúmeros exemplos do cotidiano, do dia a dia, para ilustrar isso. Né? Dos mais grotescos aos mais sutis. Para finalizarmos, então, esse momento, o que você, enquanto mulher trans, enquanto mulher, né, gostaria de falar para quem está nos vendo? Eu acho que a violência é algo que tem se banalizado muito no Brasil, né? O transfeminicídio, o feminicídio, né? Então, nós temos matado muitas mulheres, nós temos matado muitas trans mulheres, e infelizmente por conta das nossas origens colonizadoras, por conta das nossas origens patriarcais, né? Por conta dessa ideia de posse do homem sobre a mulher, né? E agora a gente tem que entender também que esse homem também é vítima dessa cultura, né? A gente tem que começar a repensar a criação dos nossos filhos. E não é uma luta de homens contra mulheres, não é uma luta de héteros contra trans, cis, né? Contra trans, mas é uma luta para que a gente consiga coexistir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais pacífica, né? Tem, por exemplo, vários lugares do mundo onde o homem agressor, ele é estimulado a se conhecer, o homem, de uma maneira geral, né, a se conhecer, e ele começa a perceber em si os traços de agressão e ele mesmo vai buscar ajuda, né, ou a ajuda que o governo oferece para esse homem que é um agressor em potencial, antes mesmo que ele se descubra agressor, né. Então, nós precisamos de políticas públicas que nos ajudem a nos conhecermos, nos ajudem a amadurecermos psicologicamente, e isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de harmonia também nesse processo de relação. E que a gente tome consciência também de como esses processos são construídos e como nós transformamos isso na educação dos nossos filhos, para que a gente possa minimizar e erradicar essa grande epidemia que a gente vive, que é o feminicídio e transfeminicídio no nosso país.
É uma cultura tão bacana, tão rica, né? A cultura brasileira, e a gente precisa limpar ela desse traço aí que é vergonhoso, né? E eu acho também que é políticas públicas e é autoconhecimento, é educação, a gente tem que falar de corpo, gênero e sexualidade nas escolas. Iniciativas como essas que vocês têm aqui de trazer um pouco dessa formação, desse refletir, né, nas atividades laborais. Então, tudo isso a gente precisa começar a colocar em prática, né? A gente tentar minimizar essas questões, porque realmente o desafio é grande. Falamos sobre diversas violências, né? E eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre acessibilidade. Isso é um tema que tem marcado muito a resistência contra as pessoas trans, né? Que onde já se viu, uma mulher cis não vai se sentir confortável com uma pessoa trans no banheiro, né? E no banheiro público. E a minha brincadeira sempre é, mas será que alguém se sente confortável num banheiro público com outra pessoa, né? A gente, às vezes, fica discutindo em um nível que não é um nível adequado. A gente precisa de um banheiro que seja mais humanizado, é uma questão estrutural, de engenharia, né? Então, e a gente realmente se respeitasse como ser humano, não precisávamos nem de banheiro que dividisse em homens e mulheres, né? E a gente poderia muito bem compartilhar os mesmos banheiros, mas a gente, infelizmente, não tem esse respeito, né? E a gente precisa se humanizar. Quem é que consegue fazer xixizinho lá, escutando o outro do lado, soltando pum, né? Então, cara, não é questão de mulher trans ou mulher cis no banheiro, é questão de que esse banheiro não está adequado para pessoas. Às vezes eu vou para um banheiro desses e eu me sinto desumanizada, parece que eu estou num chiqueiro, né? Digamos assim, porque a pocilga, né? Porque eu acho que os constrangimentos estão em outro patamar, né? Então, a besteira a gente está discutindo quem é que deve usar ou não deve usar o banheiro. Eu acho que o uso do banheiro ele vai depender de como ele é estruturado e pensado para as pessoas que estão ali, né? Então, eu vejo várias experiências em universidades, em clubes, em lanchonetes. Tem, por exemplo, banheiros unissex que dão super certo. Tem vários lugares aí. E por que que a gente fica ainda com essa discussão, né? Porque está faltando respeito e humanização uns com os outros, né? A gente vai para o banheiro de fazer xixi e cocô, não mais, nada mais que isso. Se alguém acha que eu vou lá para fazer outra coisa, é porque a malícia está nessa pessoa, né? Não está em mim. Alice, Bruna, muito obrigado assim, por esse momento, né? A Comissão de Respeito à Diversidade do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, ela tem como um de seus objetivos disseminar a cultura da alteridade. Eu fico muito contente, como servidor desta casa, de poder compartilhar com os colegas servidores, com os magistrados, eventualmente com a sociedade civil, permitindo, abrindo mais um espaço para você, Alice, porque você nos deu realmente um testemunho de vida, lições de cidadania. Você me parece mais do que uma pessoa bem-sucedida, né? Por ter o trabalho que você tem, você me parece uma pessoa feliz. O que eu digo é porque o seu testemunho ele é recheado justamente em momentos de alegria e de tristeza. E o saldo é positivo. E para a nossa vida, o saldo positivo é sermos felizes, né? E eu vejo você passando por todas essas dificuldades, esses constrangimentos, essas violências, de pequenas a grandes. Você reconhece que teve uma aceitação familiar, uma aceitação no seu ambiente de trabalho, na medida do possível também. Me parece que essa cultura, por uma educação, primeiro da família, dos ambientes profissionais e da sociedade como um todo. Nós temos uma legislação, de certo modo, avançada, nós temos os tribunais brasileiros reconhecendo esse direito, ou seja, somando a essa luta, mas muitas vezes não temos a base preparada para respeitar as pessoas como elas são.
né? E eu fico muito contente de você ter mais esse espaço, né? Você mostrou muito bem que não é simplesmente a questão da política partidária, é o engajamento cidadão de várias formas, e eu tenho certeza que você exerceu mais uma vez esse papel aqui, tá? Muito obrigado. Muito grato pelo convite, pela possibilidade dessa fala, né? Isso já é mais uma possibilidade de voz para pessoas trans, e eu fico muito honrado de poder fazer esse papel aqui.